Olá pessoal, tudo bem? Vou ser bem sucinto em algumas coisas aqui sobre algumas perguntas que foram mandadas e todas relacionadas. Não estou gravando mais tanto vídeo porque não estão surgindo mais perguntas. Então, se não tem pergunta, não tem que ficar me desgastando explicando coisas simplesmente ao léu aí. Então, a questão de prática interna em relação à respiração. Já várias pessoas me perguntaram sobre isso e infelizmente tem muita coisa sendo ensinada errada. Por quê? Respiração não é uma coisa para brincar, para começo de conversa. A gente respira naturalmente, ou pelo menos deveria respirar naturalmente. Respiração tá aqui. Você executa ela, o seu corpo faz a respiração acontecer, independente de você pensar nela ou não. Isso é respiração natural. Como que ela se torna um pouco mais natural? Quando você começa a respirar como uma criança, que é pelo abdômen. Então a região ali do Tantien, do Harai, é onde o ar tem que chegar. Se ele não chega, se a gente não respira nos três tempos, com a barriga, plexo e tórax, o oxigênio não chega 100% no cérebro. Então um dos motivos do porquê praticar respiração é porque você oxigenize o seu sangue e o seu cérebro adequadamente, e isso vai gerar energia no seu corpo automaticamente. O sangue é basicamente água, os nutrientes, né, as vitaminas e minerais, e ar. Então, sim, as células carregam oxigênio, que é o próprio prana, né? O prana cavalga no oxigênio, como se diz aí em alguns tratados. Mas qual que é o problema? E aí é onde vem o detalhe, e é a minha opinião, tá? De novo, como eu sempre digo, eu não sou dono da verdade, nem mestre guru de ninguém. Então, cada um aí é responsável pelo que faz, por aquilo que se identifica. Eu acho que mais do que uma simples técnica, um simples método, linhagem, filosofia, é a identificação da pessoa. Então, se para ela está fazendo bem de alguma forma, ela está se melhorando, então aquilo é válido. Do contrário, precisa de certos cuidados. Por que disso? Porque, infelizmente, tem muito modismo hoje em dia. Então, a quantidade de pessoas que perguntam, tal pessoa, o curso dela é bom? Tal pessoa ensina direito isso? Eu vou saber, se eu não conheço a pessoa, não tem como saber. E o mais chato é quando quer me testar, né? Isso eu fico meio puto. Porque a pessoa vem e faz uma pergunta, mas na cabeça dela já tem resposta. Então ela está perguntando para ver o que eu acho, mas não quer nem a opinião. Quer ir lá vender alguma coisa. Esquece, comigo não rola. Se você pratica algo que te faz bem, não tente me convencer que te faça bem para eu poder divulgar isso ou sair falando para as pessoas que aquilo é bom. Eu não faço, a não ser que eu teste em mim. Qual que é o problema? Eu gosto de linhagens antigas. Não estou falando que antigo é melhor. Tem coisas muito boas sendo feitas hoje em dia, claro. Mas infelizmente tem muita gente que faz curso de final de semana, se autodenomina mestre, ou professor, ou guru, ou qualquer coisa desse tipo, para ganhar dinheiro em cima dos outros. Já cansei de ver isso. Normalmente são pessoas que não sustentam a vida inteira, vivem enrolado, então fala umas coisas que não tem nada a ver com nada, escuta o que as pessoas falam ou pesquisa na internet prática e sai falando como se a pessoa tivesse propriedade no que está explicando. Não tem, a maior parte não tem. A pessoa simplesmente lê um livro e sai explicando sobre aquilo que ela leu. Só tem a teoria na cabeça, não tem nem a prática no corpo. Nenhuma prática se fundamenta lendo, só se fundamenta praticando. E isso leva muito tempo. Não adianta fazer curso de final de semana e achar que você já sabe alguma coisa. Você tem que ter a aplicação disso durante um bom tempo. Se é um caso de um terapeuta, tem que aplicar nas pessoas. Então você vai atender 100, 200, 300 pessoas para começar a achar que sabe alguma coisa. Isso vale para qualquer pessoa, tá? A não ser que você já nasça com consciência aberta de todas as práticas, e se você fez isso e vier conversar comigo, dá pra gente saber. Porque a maior parte fala, não, lembro de tudo das minhas outras vidas. Eu falo, tá, beleza, fala no idioma daquela região lá. A pessoa se perde. Então, é muito achismo para pouca coisa. Quem realmente tem consciência de outras vidas, em relação a práticas, ela tem isso fundamentado, às vezes na mente, né, no corpo mental, até às vezes no corpo astral ali, mas não tem essa energia assentada no corpo físico. Porque se você nasceu numa família que não tem uma descendência de praticantes, você pode ter até a sua alma ter vivenciado aquelas práticas, mas o seu corpo físico precisa ser lapidado. Óbvio que se você tem isso mentalmente, se materializa no corpo físico muito mais rápido. Então você consegue, a partir das memórias que você tem, as memórias regressas, corretas, e não aquilo que foi te vendido por alguém, através de alguma regressão, alguma coisa que a pessoa acaba sendo iludida, infelizmente. Muitas vezes, a maior parte acaba sendo iludida. Então a pessoa não tem a consciência daquilo ali. Ou se tem, ainda não tem a prática física, não tem assentada no corpo, não tem a memória muscular, não tem nada.
E isso é a mesma coisa do processo inverso, tá? Se você nasceu numa família que já tem muito problema, você carrega carga genética. Você precisa de limpar a carga genética do seu corpo e tem práticas para isso também. Todas as linhagens que eu pratico ou já pratiquei em algum momento, todas têm fundamento, todas têm fundamentação. Então elas vêm de tradições orais, que eram mestres que viviam em montanhas, recebiam conhecimento através das divindades. Muitas dessas divindades eram espíritos, outras não, outras eram seres de outros planetas, dimensões ali. E elas recebiam esse conhecimento e transmitiam de um para um. Por que eu estou explicando isso? Por um motivo bem simples. Tem muita gente que pega, por exemplo, vamos falar do taoísmo, do budismo, da yoga, que é onde eu tenho bastante prática de muitos anos. Tem muita técnica, tem muita técnica. Se eu pegar só no Qigong que eu pratico, existem mais de 4.000 variedades, fora todas as linhagens. Só que não é porque tem 4.000 variedades que você vai trabalhar isso a nível alquímico. Então você tem muitas práticas que são para a saúde, simplesmente para você melhorar a saúde do seu corpo, para desobstruir meridianos, para aumentar a vitalidade dos vórtices, enfim. Você tem práticas que são práticas básicas para você melhorar a sua saúde. E para quem quer cavalgar um pouquinho mais longe, aí você começa a entrar na parte de alquimia. Então você vai ter ali alquimia, basicamente você trazer o espírito. Então você tem que praticar uma série de coisas, isso leva anos normalmente, para você fundamentar aquilo no teu corpo e existe uma cobertura por trás. E aí é onde está o negócio. Se existe uma cobertura dentro da linhagem que você está praticando, de qualquer filosofia, você está sendo respaldado por um grupo de espíritos ou seres que fundamentaram aquela técnica através dos séculos, milênios, né? Tem algumas traduções aí que eu tenho contato com mais de 17, 20 mil anos de prática. Então isso tem uma energia muito forte, tem uma egrégora que sustenta muito grande. E aí muda um pouquinho o esquema, porque se você tiver um professor, um mestre mesmo, realizado na prática, ele vai encurtar o seu caminho para muita coisa. Isso pode ser no taoísmo, budismo, umbanda, candomblé, não importa muito da onde vem, a questão é o fundamento que tem por trás. Porque em todas as linhagens tem pessoas boas e ruins por trás disso, tem pessoas que movimentam energias boas e movimentam energias ruins. Assim como a gente vê em linhagens de umbanda, candomblé, tem a galera que vira pá pro lado errado, né? Começa a mexer com coisas para prejudicar as pessoas e ganharem dinheiro. Eu não estou falando que isso está certo ou errado, vai muito da filosofia de vida de cada um. Tem essas mesmas coisas nas linhas de yoga, nas linhas taoístas e nas linhas budistas. Budista é mais raro acontecer por causa do fundamento que tem por trás, né? Que as linhagens budistas atuais, a maior parte não é alquímica, são religiosas. Então você se prostra para Buda, para Shakyamuni, para Kuan Yin. Então ali tem um outro tipo de fundamento. No budismo mais antigo, que era alquímico, assim como o taoísmo mais antigo que era alquímico, aí você tem práticas mesmo. Você não tem uma divindade para você se apoiar, você tem uma egrégora de praticantes que vem aí ao longo dos milênios sustentando aquela energia, que é um pouco diferente. Então normalmente eu divido práticas espirituais em dois tipos. Uma que é religiosa, que é onde você, através das prostrações, das orações, dos mantras, você funde a sua consciência com aquela divindade lá. Pode ser um Buda, um Cristo, um Lao Tse, um Maomé, qualquer um, tá? São Germano, não importa. Você vai transferir a sua consciência ao longo das práticas até que você se funda aquele ser e você se torna em um enquanto divindade ali ao longo das práticas, pode ser em uma vida ou várias vidas. E tem as linhagens alquímicas, que são mais magistas. Então você vai trabalhar com práticas, são formas que você vai trabalhar no seu corpo. Assim como na yoga ela tem as asanas, os pranayamas, as meditações, no taoísmo, no budismo você também tem práticas físicas. E através dessas fórmulas de alquimia você faz autorrealização. Na própria yoga, na Kriya Yoga, eu costumo mencionar muito, né, da linhagem do Paramahansa Yogananda, Mahavatar Babaji, você tem essas práticas que são alquímicas. Então, quem já praticou Kriya Yoga sabe do que eu estou falando. Você vai ter as práticas iniciais, que é antes de você receber a iniciação, e para quem vai lá receber a iniciação com os monges, eu recebia muitos anos atrás, eu recebi muitas linhagens, mas isso também não é muito relevante. Porque a iniciação nada mais é que você recebe algumas outras práticas que não são divulgadas a público. Por que não são abertas a público? Para as pessoas não fazerem besteira. Que é isso que eu estou querendo explicar. As pessoas fazem besteira. Então tem muita gente que pega lá, vamos imaginar, linhagem taoísta. Aí você tem lá, sei lá, você vai aprender 15, 20, 30 práticas diferentes. Aí no meio dessas práticas, de repente você tem práticas de respiração que você se sente bem fazendo.
Aí porque você está se sentindo bem, você acha que todo mundo vai se sentir bem. Aí você vai, pega, então você tem todo aquele trâmite, todo aquele círculo que você tem que cumprir. Desde as práticas físicas até a movimentação dos tendões, lavagem de medula óssea, você abrir os centros, abrir os canais, então você tem toda uma conduta para seguir. Aí você aprendeu dessa forma. Mas você faz o quê? Quer ganhar fama e dinheiro em cima dos outros. Aí você vai lá, ou não, ou a pessoa simplesmente quer aparecer, que é a maior parte aí. A pessoa vai lá e cata um pedaço da técnica, puxa para ela, porque ela acha gostoso fazer aquilo lá e para ela deu certo. Ela tira só aquele pedacinho da técnica, formata num molde diferente e começa a propor que as pessoas façam aquilo, porque aquilo lá é muito bom. Só que qual que é o problema? É um pedaço, não é a técnica como um todo. Então você pode até praticar a técnica de alguém ali que desenvolveu algum método. De novo, não estou falando que isso é bom ou ruim, depende da identificação e de quem fez. Porque tem, às vezes, a espiritualidade, às vezes passa algumas coisas para as pessoas para abrir a público, mas normalmente não é bem assim. Tem que ter o fundamento por trás, tem que ter a prática e a condução correta. Principalmente hoje em dia, esse negócio de ficar ensinando tudo por vídeo. Dá para fazer? Algumas coisas sim. Se a pessoa soubesse desdobrar e conseguir dar a sustentação à distância para as pessoas que vão estar seguindo ali aquilo que ela pratica. A não ser que é uma coisa muito simples. Sei lá, vou ensinar vocês a respirar com o abdômen aqui. Posso até ensinar algumas coisas. São práticas só para a saúde, para acalmar a mente, para você ficar tranquilo, que já é muito bom. Mas se você quiser realmente um pouco além disso, para aprender a movimentação da energia, a condução disso, aí é outro papo. Então a questão é, você vai tirar só um pedacinho da prática, e para você já está bom, que não tem nada de errado, ou você vai aprender através de uma linhagem que tenha sustentação para isso. Então não adianta chegar e falar, vou ensinar uma respiração yogi. Aí você vai lá e ensina uma respiração. Beleza. Só que não fala que é só aquilo ali, não fala que isso que vai resolver o problema da pessoa, porque não vai. O máximo que vai fazer é ajudar um pouquinho na saúde e na mente, que já é bom, mas não vai resolver. Você tem que descobrir onde está o problema. E aí é onde entra uma pessoa que já realizou o método, que já tem a outorga dentro daquela linhagem, para que através dessa outorga ela tenha uma competência para ir lá e te direcionar e saber te ajudar, saber te explicar da onde veio aquele problema. Se é uma questão genética familiar, se faz parte do seu dharma, se faz parte do seu karma. Eu já expliquei isso em outros vídeos, então quem não assistiu aí procure entender um pouco melhor. Porque existe uma diferença entre o que você tem que conduzir do seu dharma, do seu karma, e o que você vem de herança familiar. Por isso que eu estou falando que tem que tomar um certo cuidado com o que vocês praticam. E não existe certo ou errado, existe identificação e conduta. Então, se você está feliz praticando o que você pratica e está dando resultado, parabéns, continue aí. Agora, se você percebe que isso está muito limitante, procure. É igual algumas linhagens de arte marcial. O próprio Tai Chi, né? Tai Chi Chuan. Você tem linhagens que são ancestrais, que trabalham com alquimia dentro da fórmula. E aí um recadinho para quem gosta de vender a coisa errada. Não existe Tai Chi Chuan sem Qigong. Não existe. O próprio Tai Chi veio do Qigong. Então não adianta falar que só praticando a fórmula dos 100x movimentos lá você vai ter algum resultado. Vai ajudar? Vai. Mas se não praticar Qigong, não adianta, que você não vai conseguir estruturar a energia no seu corpo, alterar a geometria do seu corpo só com a prática de Tai Chi sem o Qigong. Os dois se complementam, porque o próprio Tai Chi, com uma sequência, uma fórmula, ela deve ter a parte de alquimia dentro, se for uma linhagem que sustenta isso. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Que aí é uma questão mais de quem fez e do porquê fez. Tem algumas linhagens antigas que mudam a fórmula. A pessoa fala, quero criar uma fórmula só para a saúde, então vou tirar os movimentos difíceis para que todo mundo pratique. Legal, vai ajudar as pessoas. Mas, por prática, por experiência pessoal, as fórmulas antigas que foram passadas não se mexem. Normalmente não se mexe. A não ser que você tenha uma outorga, que você tenha conhecimento da divindade, a divindade venha até você, passe o porquê daquela alteração da fórmula, para que aquilo, no momento atual da Terra, ou alguma outra coisa assim, possa ajudar as pessoas de uma outra forma. Isso é muito difícil acontecer, justamente pelo que eu expliquei para vocês. Fórmulas antigas têm uma sustentação gigante de muitos seres e de muitos praticantes afins. Então gera-se um magnetismo coletivo, uma intenção coletiva de realização da técnica. E aí que está o X da questão.
Quanto mais pessoas usam daquela prática, daquela fórmula, mais sustentação ela vai tendo, mais gradiente de energia. Isso é um coletivo. Eu já expliquei algumas coisas sobre isso em vídeos antigos também. Só que as pessoas teimam em ficar quicando de um lugar para o outro para ver aquilo que é mais gostosinho. Aí enjoa, vai para outro, enjoa, vai para outro. Existe uma diferença entre identificação e preguiça, comodismo. E, infelizmente, muita gente é preguiçosa e comodista. Ou só quer achar um professor ou professora que gosta de ficar falando de palavras lindas e maravilhosas que a pessoa não tem realização no próprio corpo. O que eu conheço de gente praticante, que só tem a teoria, na hora que você vai mandar fazer na terceira, quarta respiração, pesada, capota, chega até a desmaiar, não é pouca não. Então as pessoas vendem aquilo que nem pratica direito. Isso vale para qualquer linhagem, tá? E eu não estou criticando ninguém não. Longe de mim, quem sou eu? Eu sou o dono da verdade. Então tem as minhas falhas também, mas transmitir o conhecimento de forma correta é muito mais importante que transmitir de qualquer jeito. Então vocês tomem um pouco de cuidado com quem vocês aprendem as coisas. Principalmente aqueles achismos muito loucos, né? Aí chega alguém na internet, que é o que eu falei para vocês. Não, vou passar uma técnica de respiração mega, ultra, super soft. Aí a pessoa explica como você respira com o abdômen. Ou então, de repente, passa uma respiração invertida, que não é daquele jeito. Porque alguém foi lá e conversou com a pessoa que era daquele jeito. A pessoa nem sabe de onde veio, nem como foi feito. Aí fica usando o nome de taoísmo, de budismo, de yoga, de tantra, do Haikiparta, para explicar coisas que a pessoa não tem competência, não tem outorga, não tem nem autonomia para isso. Eu não estou falando quem ou por que fez ou por que faz. Eu estou simplesmente respondendo perguntas de pessoas que me passam perguntando sobre isso. Então, é só para tomar cuidado. Não existe certo e não existe errado. Você está conduzindo uma meditação, você tem outorga para isso e vem lá na sua hora para você passar alguma técnica de respiração para a pessoa relaxar, para ela acalmar a mente, para ficar mais fácil dos espíritos ajudarem as pessoas, é uma coisa. Agora, se usar o nome de uma linhagem para falar que aquilo que você está explicando vem dessa linhagem, sem você ter autonomia, sem você ter conhecimento profundo disso, são outros 500. E aí você responde por isso, que você está utilizando o nome de uma egrégora, você está utilizando o nome de entidades para você tentar vender alguma coisa para alguém como se você soubesse aquilo lá. E normalmente não sabe. E aí existe responsabilidade sobre isso. Outro ponto é você saber se aquele curso que você vai fazer, que está lá falando de respiração ou de meditação, se quem pratica está bem ou está mal. Se a pessoa consegue conduzir bem a vida dela ou não. E se os alunos daquela pessoa também têm uma vida melhor ou pior do que tinha antes de começar a fazer. Lógico, isso eu estou pensando só em coisas boas, não estou falando da galerinha que mexe com a coisa mais pesada. Estou falando de uma coisa mais simples, mais sutil, mais voltada para a parte de autodesenvolvimento. Não é autoajuda, é autodesenvolvimento. Porque, na verdade, como eu sempre menciono, a gente não aprende nada, a gente só recorda o que a gente esqueceu, que é o que Sócrates explicava. E isso é fato. Na verdade, a gente tem todo esse conhecimento inato da espiritualidade. Só que como as pessoas vêm com o canal fechado aqui para a Terra, a maioria vem com o canal fechado, normalmente não recorda isso. Conforme você vai praticando, de acordo com a sua afinidade, você vai despertando aí a sua memória ancestral, vai se conectar de forma consciente. Se for uma linhagem séria, vai te ajudar na autorrealização. E isso vale também para as linhas que mexem mais com a parte magística. Por que um símbolo, de repente, sei lá, você vai lá, faz um curso, aí você estudou, tipo Reiki, você estuda muito símbolo, para você aplicar o Chopo Rei, Reiki, enfim, você vai aplicando lá no corpo das pessoas, assim como cura quântica e outras linhagens que usam símbolos, Merkabahs. Você tem a estrutura daquele símbolo. Como é que aquele símbolo ganha força? Se ele foi trazido de cima para baixo, top-down, então as divindades vieram e trouxeram aqueles símbolos, já existe uma sustentação de uma egrégora, e normalmente o símbolo que é traçado tem uma lei dentro dele, então tem uma geometria sagrada trabalhando por trás, que vai formatar aquela sustentação no corpo da pessoa, ou na mente, onde for necessário utilizar. Agora vamos imaginar que não foi trazido de cima para baixo, a pessoa criou um símbolo através daquilo que ela acha que vai ter algum benefício. Como é que esse símbolo ganha sustentação nesse caso que é de baixo para cima? Quanto mais pessoas olharem para aquele símbolo e depositarem intenção nele, ele começa a ganhar força e no astral é gerada a contraparte dele energética. Então vamos imaginar que eu aqui, tontão, resolvi inventar um símbolo da minha cabeça, que eu quero criar uma coisa nova que ninguém nunca fez e colocar o meu nome nisso, a minha propriedade. Beleza, posso fazer. Então eu vou lá, começo a desenhar um monte de símbolo lindo,
coloco para as pessoas, ó, esse símbolo serve para isso, aquilo serve para aquele outro, belezinha. Porque eu intencionei aquilo para dentro do símbolo. Não tem nada a ver com a espiritualidade, tem a ver com a minha intenção. E aí eu começo a colocar e dar cursos que aquele símbolo serve para alguma coisa. E as pessoas vão acreditando nisso, vão acreditando e vão utilizando aquele símbolo e aquilo vai gerando cada vez mais crédito para o símbolo. Astralmente existe uma contraposição, para o bem ou para o mal. Então se a minha intenção e a intenção de todo mundo que está movimentando aqueles 2 risquinhos, ou aqueles 3 risquinhos, ou aquele desenho bonitinho, trouxer uma energia coletiva, aquilo ganha um assentamento energético. Não é assentamento de guarda não, é assentamento do símbolo. Então ele ganha contraparte energética, ele começa a movimentar aquele tipo de energia. Isso está certo ou está errado? Não sei responder. O que eu sei é que muita gente faz isso, infelizmente, para ganhar dinheiro, não para ajudar as pessoas ou para ficar famosa. Não é o caso das pessoas que eu tenho contato, claro. Por que eu estou explicando isso? Porque eu já cansei de falar de linhagem. É lógico que tem muita linhagem que eu não conheço, centenas de milhares de linhagens que eu não conheço. Então não tenho como avaliar uma que é melhor que a outra, até porque não existe o melhor ou pior dentro de linhagens. Eu estou falando de coisas mais simples. Linhagem é linhagem. Se você seguir, se identificar com ela, e ali tudo funcionar bem, manda ver. E é diferente também. Eu já sugeri, por exemplo, o Rodrigo Romo, que é um amigo, ele dá o curso, ele usa símbolo, faz a parte de reiki, faz a parte de orixá, enfim, ele ensina muita coisa, que ele chama de cura quântica estelar, que é o nome mais próximo aqui da Terra. Então, o que ele passa ali é porque ele tem uma outorga para fazer isso. Que é diferente de alguém que vai lá, faz o curso e depois sai publicando um monte de coisas com o próprio nome sem sustentação. Isso normalmente arrebenta a vida da pessoa em algum momento. Eu não estou falando que é melhor ou pior, de novo, identificação. A minha praia é mais dentro de linhagens orientais. Então, é o que eu mais estudo, é o que eu mais pratico. Mas também tem, já peguei supostos mestres de taoísmo, de budismo, que ensinavam coisas completamente retardadas. E o pior é que os povos iam lá, praticavam e ficavam viajando na maionese, achando que estava fazendo alguma coisa e não estava fazendo nada. Mas eu passei pela experiência para entender algumas coisas. E tem pessoas mais sérias, de linhagens sérias, que têm uma sustentação ancestral ali dentro, são linhagens muito antigas e vão passando esses conhecimentos com propriedade. Normalmente, esses professores são muito quietos, são muito reclusos. Não é a galerinha que vai ficar falando um monte de besteira ou ensinando coisas sem propriedade. E normalmente o que se ensina por vídeo dessas linhagens antigas é muito básico, é muito pouquinho, porque a parte de alquimia mesmo mais pesada você tem que estar presencialmente com a pessoa ali, ou no caso, pelo menos estar com ela de vez em quando para que ela consiga olhar os detalhes do teu corpo e te ajudar melhor, porque por vídeo é muito difícil. E mesmo quem desdobra usando o corpo astral e vai até na casa da pessoa para ensinar, seja durante o sono ou para quem tem clarividência, você vê a pessoa ali, você conversa com ela e você aprende, mesmo assim tem algumas coisas que precisam da questão do atrito físico. É igual na parte magística, na parte de evocações, de magismo mesmo. Você precisa de elementos físicos ali, uma planta, uma bebida, alguma coisa que movimente o ectoplasma daquilo que você precisa de fazer. Então vai muito da experiência de cada um. Umbanda, candomblé é a mesma coisa, depende da linhagem. Tem um monte de amigo no meio de um monte de linhagem, não tem preconceito contra nada, nenhuma linhagem. Desde linhagens que mexem com coisa meio pesada até linhagens que são bem sutis. Não importa muito isso, importa a conduta das pessoas que estão ali em querer fazer o bem, em querer ajudar os outros. Então é só isso mesmo o recado. Eu vou ver se eu gravo agora em seguida uma respiração mais simples, alguma coisa para vocês entenderem, mas isso daí é só para acalmar a mente, tá? Simplesmente, respire com a barriga, pense no abdômen, sinta o ar, se concentre na sua respiração. Isso é básico do básico, todo mundo que está praticando qualquer coisa deveria fazer. Simplesmente se concentrar. Então, se der um tempo aqui, em algum momento, talvez eu passe. Mas eu também já recomendei, tem o canal aí da Thaisa, vocês podem estar entrando, que ali ela passa uma série de práticas de yoga que são abertas ao público, não são práticas iniciáticas. Então, qualquer um pode fazer de novo, para melhorar a saúde, para acalmar a mente, para trabalhar aspecto mundo e não a parte ou a contraparte, que precisa de uma coisa um pouco mais direcionada. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link do canal nos comentários aqui do vídeo. Vocês podem entrar lá que tem uma série de práticas de respiração, de pranayama, de prática de asana. E a Thaisa, ela é professora, ela tem muita experiência de décadas nisso também. E o que ela passa aberto ao público pode ser aberto ao público, por isso que é passado. Nas partes que eu pratico, eu recomendo que vocês busquem uma das linhagens que eu já sugeri, das que eu conheço, claro, né? Fora as outras tantas, e faz aquilo que você tem vontade, mas sem forçar muito. Beleza, pessoal? Acho que ficou meio claro aí.
e tudo de bom para todos.